Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria e hoje gostaríamos de falar uma palavra a respeito da meditação que devemos desempenhar todos os dias sobre os ensinamentos de Deus. Todos os dias nós precisamos separar alguns minutos para pensar, para refletir sobre os ensinamentos de Deus, de maneira a ordenar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus determina. E assim, aos poucos, estaremos sendo alinhados à sua santidade, à sua retidão. Este sempre foi uma das coisas que Deus ordenou os seres humanos a fazerem. Na lei de Moisés está escrito: medita nas palavras da lei dia e noite. Trazendo para a nossa realidade atual, nós devemos meditar dia e noite nos mandamentos de Deus, nos mandamentos de Jesus Cristo, para que nossa mente não se desvie deles, para que a nossa mente seja purificada pela palavra de Deus. Porque se pensarmos na palavra de Deus constantemente, acabaremos por praticá-la. Assim como, se nós pensarmos no mal constantemente, acabaremos por fazer o que é mal. Assim, se domarmos a nossa mente, se estabelecermos um hábito mental positivo, reflexivo a respeito das coisas mais altas, mais elevadas, que são os mandamentos de Deus, nós poderemos também atingir a perfeição dos pensamentos e das atitudes. A grande meta do ser humano é domar a própria mente, porque na medida que controlamos os nossos pensamentos, efetivamente passamos a controlar também a nossa vida e, consequentemente, vamos vencer todos os delitos da natureza caída. E tudo isso vem da simples decisão de parar um pouco no seu dia e pensar sobre os mandamentos de Deus. Mas não é pensar daquele modo superficial. Mandamento de Deus, não matarás. Aí você pensa, fica listando, não matarás, não roubarás, isso. Isso é uma maneira muito superficial. Lembrar dos mandamentos de Deus, meditar neles, não é desta forma que Deus desejava e deseja. Meditar nos ensinamentos de Deus é pensar com sabedoria a respeito deles. Vamos dar um exemplo. Cristo disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então você vai começar a meditar a respeito deste trecho do ensinamento de Deus. E você pensará assim: ele disse que me dá a paz que é dele. Porém, ele diz que esta paz é diferente da paz que o mundo dá. Então significa que existe dois tipos de paz. Uma paz mundana e falsa e uma paz espiritual verdadeira. A paz espiritual é distinta da terrena, porque ela se fundamenta nos ensinamentos da eternidade. Em contrapartida, a paz mundana se baseia nas facilidades da existência, ou seja, a posse de riquezas, a posse de poder político, a posse de status quo, a posse de bens materiais. Esta é a paz mundana, mas Cristo disse que não é esta paz que ele dá. O que ele dá é uma paz espiritual, a paz que se eleva aos lugares superiores do pensamento, do coração, da mente, um local que as pessoas que atingem estarão sempre pacificadas, independente de qualquer coisa, sofrendo ou se alegrando
estando bem financeiramente ou falido, a pessoa que tem a paz suprema, a paz de Deus, a paz que Deus disse, eu vos dou a minha paz, essa pessoa está confiante constantemente, está esperançosa e não se deixa desesperar por essas circunstâncias terríveis. Eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Então ele fala, não turbem o vosso coração, e nem se atemorize. Então a paz dele também é um fundamento de fé, porque só não se atemoriza diante das mazelas existenciais, das dificuldades da vida, das incertezas, aquele que tem fé. E porque tem fé, crê com esperança na eternidade e também na possibilidade da superação temporal dos desafios da vida. E assim, crendo desta forma, eu também atingirei a paz, que vem pela fé. E a fé é esperar por aquilo que não se sabe. E estar firme e confiante, mesmo diante das circunstâncias que a princípio parecem desesperadoras. E assim a meditação procede. Esta é a meditação que Cristo, que Deus ordena para o ser humano. Quem constantemente realiza essa meditação dos ensinamentos de Deus, pegamos um trecho e o descrevemos, o compreendemos, o integramos no nosso espírito, no nosso pensamento. Aos poucos, esta integração vai integralizar a nossa personalidade, fortalecendo-a na sagrada sabedoria de Deus, na justiça, na perfeição, na paz interior. Então nós começaremos a adquirir o domínio do pensamento. A nossa personalidade integrada vai ser construída na rocha da verdade. E porque está fundamentada em valores eternos e perfeitos e na fé naquele que tudo cria e no Filho de Deus, poderemos saber que nosso pensamento se fortalecerá mais e mais, e seremos pessoas poderosas, sabendo que o verdadeiro poder não é aquele que eu disse que o mundo dá, mas é um poder transcendental, é um poder do psiquismo, do coração, da mente, do espírito, a autoridade sobre o espírito, o seu próprio espírito, e a autoridade sobre os espíritos que estão ao derredor. Como ele disse, eis que eu vos dou autoridade sobre todo o espírito do mal, e nada poderá fazer dano a vocês. Ele quis dizer o seguinte: vocês dominarão e não serão dominados por nada. Não temam a morte do corpo, porque o espírito de vocês está guardado com Deus e o espírito de vocês tem o meu poder. É isso que ele quis dizer. De maneira que não há nada neste mundo e nem no outro mundo que pode derrotar os seus espíritos, porque o seu espírito está unido ao meu espírito, que é o espírito criador. Este é o poder que Cristo prometeu, o mesmo poder que fornece a paz suprema. A partir da meditação nos seus ensinamentos, poderemos gradativamente nos aproximarmos mais e mais destes dons superiores, dons esses que todos os filhos de Deus possuem, só que em poucos está desenvolvido, na maioria está atrofiado por conta da preguiça, por conta da falta de comprometimento com as coisas de Deus.
E por isso que as pessoas creem, muitas vezes elas creem de verdade em Deus e amam a Deus de verdade, mas por conta da preguiça, elas não desenvolvem os frutos, não desenvolvem os dons, não atingem os reinos superiores, não aprendem os segredos da eternidade, não provam o poder do século futuro. Ou você pensa que só Paulo pode fazer milagres, ou conhece mistérios superiores, ou penetra nos segredos, ou conhece os espíritos dos homens e discerne os espíritos de fora? Certamente que não. Paulo era uma pessoa iluminada, porque recebeu a graça de Cristo. Mas ele não é o único. Todos os que receberam de Deus a presença do Filho de Deus também têm o mesmo direito de receber os dons celestiais, de receber os segredos, os mistérios e a suprema sabedoria, de discernir e penetrar nas coisas elevadas. Só que pouquíssimas pessoas ao longo dos séculos atingiram isso, exatamente porque pouquíssimos quiseram pensar sobre as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, meditar nas coisas de Deus e praticá-las principalmente. E é exatamente isso que eu convido vocês a fazerem, a pensarem, tirarem um tempo do dia para pensarem com inteligência, com sabedoria, a respeito dos ensinamentos de Deus, como o exemplo que foi dado do versículo em que Cristo nos diz que nos dá a paz. Este é apenas um exemplo que deve ser replicado em todos os outros versículos, mandamentos, ordens, profecias que Deus deixou escrito. E assim, gradativamente, seremos alimentados pela carne e pelo sangue de Jesus Cristo. E assim teremos a vida eterna. E assim nos tornaremos parte de seu Espírito, parte de Deus, de Cristo. E porque passaremos a fazer parte dele pela fé, nos integrando mais e mais nele, pensando mais e mais como ele, mais da sua autoridade estará sobre nós. E mais do seu poder poderemos desfrutar. E mais dos poderes do século futuro conheceremos. E é exatamente isso que eu convido vocês a fazerem, com fé, com paciência e persistência, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. É necessário perseverar por meses, anos, até que os resultados apareçam. Mas eu digo a vocês com toda a convicção, os resultados para a sua mente, para o seu coração, para vitória sobre as tribulações mentais, ao menos para o consolo e alívio, surgirão rapidamente. Só que é necessário acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que praticam a meditação na palavra de Deus e nos ensinamentos superiores de Cristo precisam acreditar que ao fazer isso se aproximarão dele e receberão dele o Espírito da verdade, se unindo a este Espírito e se tornando parte dele. É necessário acreditar. Sem fé, nada acontece. Porque sem fé, ninguém faz nada. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. E compartilhem essa palavra com outras pessoas para que mais pessoas possam meditar a respeito deste assunto.